Aleluia, irmão. Estamos aqui nesta tarde maravilhosa, nessa terça-feira, irmão. Rapaz, né? Vou ser bem breve aqui neste vídeo. Eu quero ajudar as pessoas que estão ansiosas, que estão tendo crise de ansiedade, né? Estão tendo crise de ansiedade, estão com depressão, né? Do nada, assim, né? Você pode ter até uma vida boa, uma vida com rotina, que você para e pensa. Não era para eu estar nessa crise de ansiedade, não era para eu estar ansioso assim. Mas hoje eu te digo aqui, irmãos, hoje não. O Senhor te diz aqui. Você é um escolhido, tá? Se você está sentindo isso, se está passando por isso, é porque Deus quer te libertar, tá, irmãos? E não tem muito que você possa fazer, né? Porque não adianta você tomar remédio, não adianta você tentar ficar com pessoas que não vai adiantar muito. Essa ansiedade é porque Deus tem um plano com você. Deus tem um plano com você. Tem um plano. Né? E essa ansiedade assim não vem do nada, né? O que aconteceu comigo, né? Eu tive crise de ansiedade, né? Eu tentei fazer de tudo. Tentei fazer de tudo e mais tudo, tomar remédio, tudo. No final, irmão, para sair, o que eu tive que fazer? Aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ou seja, você é um escolhido. Apenas abrace a oportunidade, entende? Jesus já está te chamando, ele já está te ajudando, meio caminho dado, né? Você percebe quando vem aquela crise de ansiedade, o coração começa a palpitar, você começa a achar que você vai morrer, né? O inimigo, né? Te atentando, né? Mas porque Deus permite, né? Porque Ele sabe, se Ele permitir isso na sua vida, é o único jeito de você olhar para Ele, né? Muitas vezes, né? Deixa eu ler aqui o primeiro versículo para vocês, bem rapidinho. Aleluia, irmãos. Né? Mateus 6, versículo 25, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Né? Não tende vós mais valor do que elas? Né? Ou seja, as aves do céu, elas não se ajuntam em celeiro, não se preocupem em procurar comida. Mas por quê? Porque o Pai Celestial, nosso Deus, provê tudo isso. Né? Ele provê tudo isso para nós. Né? A vestimenta. E aqui ele fala, não é a vida mais do que o mantimento, ou seja, não é a nossa vida já não é mais importante que o nosso mantimento, né? E o nosso corpo, né? O nosso corpo não é mais do que a vestimenta, ou seja, não é mais do que a roupa, né? Só a gente estar aqui neste corpo já é mais do que a vestimenta, né? Lembra de Adão e Eva, né? Já era mais que a vestimenta, né? Eles tiveram vergonha porque eles comeram a fruta do conhecimento, né? E essa fruta do conhecimento, eles tiveram conhecimento, ou seja, o pecado, a malícia, né, de olhar para o outro e falar, ó, você está nu, né? Ou seja, mas quando eles não comeram o fruto do conhecimento, vocês viram que ele estava, né, normal, eles não se ligavam se eles estavam pelados ou não, porque o corpo já é mais do que a vestimenta, né? Não sou eu que estou falando, está na Bíblia, Jesus, né? Mas podemos interpretar, né, pela a fala assim, do Espírito Santo que, né, juntando Gênesis, podemos, né, concluir isso, né? Porque o corpo já é o suficiente, né? Nós não precisamos de vestimenta, né? Mas vamos lá para a parte mais importante, né? Agora, versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? Ou seja, podemos adicionar 1 hora, 2 horas a mais na nossa vida, que não vai mudar nada. Nada, né? E aqui eu vou para a parte mais importante, né, que é o versículo 31 agora, pulei para o versículo 31, Mateus 6, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, mas o vosso Pai, nosso Deus, Pai Celestial, Ele bem sabe que nós necessitamos de um trabalho, de um emprego, de comer, Ele sabe de tudo isso, dessas coisas, mas primeiro buscai o reino de Deus, tá aqui, ó, versículo 33, né, Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça. E todas as outras coisas que estamos preocupados, que é comer, se vestir, né, se alimentar, tudo isso o Pai Celestial, nosso Deus, aleluia, Senhor, vai prover. Né? E aqui Jesus termina dizendo, né, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, basta cada dia o seu mal. Então aqui é muito importante, irmão, né, a gente não ficar ansioso, cuidadoso do que vai acontecer amanhã. Né? Se você já aceitou Jesus, está no caminho com Jesus, você não pode ter medo da morte. Correto? Porque não existe morte. Jesus venceu a morte, né? Ele ressuscitou depois de 3 dias, né? Ressuscitou a menina também, ressuscitou Lázaro, tudo na Bíblia.
e não podemos ficar cuidadosos demais, né? Devemos sempre acreditar. Se você está tendo uma crise de ansiedade, no remédio não vai resolver. Você pode procurar o melhor médico da sua cidade, não vai resolver. O que vai resolver é Jesus, porque você vai ter que aceitar Ele. No dia que você aceitar Ele, aí você vai caminhar para a santificação, né? E assim Jesus vai te ensinando, vai te mostrando que esse mundo é tudo uma ilusão e que Ele é a verdadeira alegria, Ele é tudo, né? Ele já é o suficiente para a nossa vida, porque... Por isso que, né, fala, né, aceitar Jesus como o seu único suficiente Salvador. Porque Ele já é suficiente para a nossa vida. Então nós não precisamos de nada, nada. E aqueles que, tipo, dependem de celular, computador para viver, né, que acham que isso traz alegria, estão enganados. São os famosos crentes mornos, né? São famosos crentes que querem ficar no mundo e querem fazer as coisas de Deus, né? Mas em Apocalipse diz... né? Você não é frio, né? Você não está nem frio e nem quente, né? Ou seja, Deus prefere que você seja frio, totalmente fora da presença dele, que você, sabe, fique totalmente fora da presença dele, ou quente, que você fica sempre na presença dele, do que ser morno, né? Porque você é morno, se você é morno, né, diz no Apocalipse, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Ou seja, Deus está prestes de vomitar você da boca dele, porque você está sendo morno. Você quer servir as coisas do mundo e as coisas de Deus, ou seja, não tem como servir, né? Aqui em Mateus fala também, não tem como servir a dois senhores, né? Há de odiar um ou amar outro. Não tem como servir Deus e amar Mamon. Não existe isso, irmão. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Correto? Se você é filho de Deus, aceitou Jesus, você já não é mais desse mundo, você é de Deus. Ou seja, se você está tendo crise de ansiedade, irmão, só começa a orar e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, e acabou. Vai o que Deus quer falar com você. Lê a Bíblia, ir para a igreja, só vai. Uma hora Deus vai te libertar, né? Ansiedade é um caminho, né? A crise de ansiedade hoje em dia está libertando muitas pessoas, muitos jovens, né? Igualmente a eu, né? Porque Deus tem os seus escolhidos, né? Você é um escolhido de Deus, entende? Né? Já deu 7 minutos de gravação, mas tira aí, irmãos. 7 minutos da sua vida, o que vai mudar 7 minutos da sua vida? 7 minutos você fica assistindo coisa errada aí, né? Fica 7 minutos bebendo, fica 7 minutos fazendo uma coisa errada. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas Deus que está falando aqui agora, né? Você passa 7 minutos fazendo as coisas, né, que não agradam a Deus, que não edificam a sua própria vida. Passa 7 minutos assistindo coisas erradas aí, irmão. E você não pode ficar 7 minutos aqui, né? Coisas para Deus, que Deus está falando com você agora nesse momento, né? Deixa o Espírito Santo te envolver aí, né? Quer te libertar, você é um escolhido, uma escolhida de Deus, né? Deixa Ele fazer a obra na tua vida, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? A mensagem bem rapidinha para vocês, né? Para que não fique ansioso. Não fique ansioso se você vai aconselhar, no dia de amanhã vou tomar remédio para dormir. Irmão, que adianta você ficar ansioso? Deixa na mão de Deus. Se você está tendo ansiedade, é um caminho. É porque Deus está falando, ó, comecei, acabou, chega, você não é mais desse mundo, você é meu, acabou. Foi isso que aconteceu quando eu tive crise de ansiedade. Né? Deus falou comigo, ó, já era, acabou seu tempo aqui na terra, agora você é meu. O que você fez aí no mundo, você fez. O que você fez de errado, eu já perdoei. Agora vamos, eu e você, filho. É isso que ele está falando, né? Ele está falando, não sou eu. Ele, o Deus maravilhoso, altíssimo, né, está falando com você agora, né? Que você é dele agora. Se você está tendo crise de ansiedade, está passando por depressão, um momento muito difícil, é porque você é um escolhido, né? Lembra de Jó, né? Jó foi paciente, né? Satanás falou, né? Ficava rodeando, né? O Senhor falou assim, o que tu quer aqui, Satanás? Aí Satanás falou assim, não, só tá passeando pelo mundo, né? Satanás falou, eu quero ver se esse Jó seu aí é realmente fiel a ti, se ele não vai blasfemar na sua cara, que quando, tipo assim, quando Jó ficar doente de verdade, tipo, não falar assim, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não gosto do Senhor, sabe? Blasfemar, né? E o que Jó fez? Jó foi paciente, e a mulher de Jó falou, para com isso daí, né? Amaldiçoa o seu próprio Deus aí, para de servir ele. Tá na Bíblia. A mulher de Jó falou isso na cara dele. Jó falou, você tá doida de falar isso? Você tá doida? Né? Porque, né, ali Deus, ele realmente queria ver se Jó era dele, né? Por isso que ele permitiu que Satanás jogasse a chaga em Jó, né? Justamente para testar, né? Se Jó realmente era o que é, sabe? Justo e fiel a Deus. O que aconteceu? Jó permaneceu até o fim. E o que depois fez? Maravilhas na vida de Jó. Jó foi paciente. Apenas seja paciente. Eu não era muito paciente, vou falar mesmo. Imaturo que só. Ficar chorando toda hora. Meu Deus, ansiedade. Aí, irmãos, como eu tô hoje. Graças ao Senhor, né? Tudo ao Senhor. Nada meu. Mérito nada meu. Tudo do Senhor. Amém, irmãos? Deus quer te libertar hoje. Tá? Se entrega a mão de Jesus. Entrega a mão de Deus, que Ele tem um propósito para sua vida. Você que está passando crise de ansiedade, depressão, chorando.
Deus quer algo para sua vida, você é um escolhido. Não foge não, você é um escolhido, uma escolhida, não foge do teu propósito. Se você tentar fugir, vai ser pior. Ou vai ser pela dor e pelo amor. Eu tentei fugir, tentei fazer várias coisas para tentar amenizar a ansiedade, já tentei morar assim com várias pessoas assim, né, com minha avó, com várias pessoas ao redor, e não adiantou nada, eu tive ansiedade do mesmo jeito, né? Não adianta, irmãos, não adianta. Deus está falando, não adianta, você é meu, você é minha. Não adianta você fugir, não adianta. Amém, irmãos? Ó, glória a Jesus, né? Aqui nessa tarde maravilhosa, nessa mensagem, 10 minutinhos, tirei 10 minutinhos da sua vida. Tá bom, irmãos? Aqui eu termino aqui para não ficar muito longo, viu? A paz do Senhor, irmãos. Fique com Deus aí.